A paz do Senhor, amados. Vamos compartilhar mais um momento da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre caminhar com vocês. João 14:6 diz o seguinte: eu sou o caminho. Quem disse isso? Jesus. Jesus é o caminho. Isso é claro para você? Isso fica claro para você que o caminho a ser seguido tem que ter Jesus nesse caminho? Ou para você, o atalho é melhor? Você tem pegado atalhos nessa tua caminhada. Perceba, amados, que Deus sempre quis caminhar com o homem. Deus sempre quis caminhar com o povo dele. Deus sempre quis se fazer presente nas grandes jornadas que o povo de Israel fez. Lá em Êxodo capítulo 3, de 1 a 14, está o relato de Moisés ali, da história de Moisés, onde Deus convida Moisés para caminhar com ele. Moisés estava em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando o anjo do Senhor aparece para ele na sarça ardente. E o anjo diz para Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque. Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Aliás, eu tenho atentado à aflição do meu povo e ouvido o seu clamor. Moisés, eu desço agora para livrar o meu povo. O que Deus está falando para Moisés? Eu vou caminhar agora com o meu povo. Eu vou estar junto com o meu povo. E ele fala para Moisés: vem agora, pois, porque eu vou te enviar ao faraó. Moisés, quando escuta isso, ele fala para o Senhor: quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Senhor, quando me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus disse para Moisés, diz para eles: eu sou o que sou. E disse mais ainda para Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus estava dizendo para Moisés: fala para o povo que agora eu vou caminhar com ele. Fala para o povo que agora eu estarei com eles. Lá em 1 Reis 3, de 1 a 15, há um outro relato, onde Deus se mostra e deseja e quer caminhar com o teu povo. Lá há o relato de Salomão, e lá diz lá no capítulo 3, que Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai. Salomão aprendeu com teu pai o caminho do Senhor, porque o rei Davi andava nas veredas da justiça do Senhor, andava com o Senhor caminhava com o rei Davi, e Salomão aprendeu isso. Lá vai fazer o relato que Salomão vai a Gibeão e em sonhos o Senhor aparece para ele e pergunta para Salomão: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão, ele vai dizer para o Senhor: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Salomão viveu tudo isso, viu a presença do Senhor, viu Deus caminhar com o povo através do rei Davi. Ele aprendeu isso na prática. Salomão, ele também aprendeu a ser dependente de Deus. Salomão agora está desejando caminhar com o Senhor. Por quê? Porque viu como Deus sustentou o seu pai, o rei Davi, com grande bondade. E como o rei Davi foste fiel a Deus. E Salomão, ele pede para Deus: dai-me ao teu servo um coração cheio de discernimento. Para quê? Para que ele pudesse governar o povo do Senhor com a direção, ou seja, com o caminho que Deus iria lhe dar, iria te mostrar.
E ele ainda segue dizendo, que seja capaz de discernir entre o bem e o mal. Isso agradou o coração do Senhor. E o Senhor fala para Salomão, já que você pediu isso e não longa vida, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu lhe darei, sim, um coração sábio, capaz de discernir, de modo que ninguém ouve e nem haverá como você. Olha, Salomão sendo abraçado por Deus e dizendo, eu estarei contigo, eu vou caminhar contigo. Salomão estava dando andamento ao projeto que Deus começou através de Davi. E esta é uma grande lição para mim e para você. Quando nós começamos a dar andamento nos projetos que Deus começou pelos nossos pais, pelos nossos avós. Quais é as experiências que você tem aprendido com os teus pais? Pais, quais são os ensinamentos que você tem dado aos teus filhos? Eles têm visto o ensinamento seguindo o caminho do Senhor? Jesus, Ele é o teu caminho? Ou você está num atalho? Ou você tem andado num atalho? Porém, tudo isso que Deus fala para Salomão só poderia ser executado se Salomão realmente continuasse no caminho do Senhor. Mas não é isso que aconteceu. Lá em 1 Reis 11, vai fazer o relato que Salomão, ele se envolveu com muitas mulheres. Salomão se envolveu com os povos que eram povos que Deus abominava, como por exemplo os moabitas, os amonitas, edomitas, sidônias e etitas. Essas foram cidades onde Salomão foi buscar mulheres para se relacionar, para se casar. Mulheres que Deus falou para o povo de Israel, não se envolva com este povo, não se dê em casamento, nem pegue ninguém deste povo para dar casamento para os teus filhos. Por quê? Porque certamente vocês se desviarão da minha presença e seguirão os deuses dele. Salomão não dá ouvidos ao Senhor. Salomão se apega amorosamente com essas mulheres. Ele se casa com 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres levam a Salomão a se desviar. Salomão, na sua velhice, ele acaba sendo induzido por essas mulheres a se voltar para outros deuses. O seu coração, o coração de Salomão, já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, como fora o coração do seu pai, o rei Davi. Salomão esqueceu dos ensinamentos de Davi. Salomão, ele seguiu os postes ídolos dos deuses dessas mulheres, como de Sidom e Moloque. Dessa forma, o que acontece, amados? Salomão, ele é reprovado pelo Senhor. Às vezes nós queremos muito agradar a Deus, mas num dado momento a gente também quer que algo que a gente deseja muito aconteça. E nós colocamos diante de Deus. Como Deus não responde, a gente resolve. Esse é o atalho. Quando eu resolvo algo que estava para Deus resolver, que estava para Deus dar a direção. Salomão, ele pede para Deus um coração sábio e capaz de discernir entre o bem e o mal. Porém, qual foi o caminho que ele escolheu? O atalho. Casou-se com mulheres de outros povos, adorou outros deuses, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Salomão construiu altares para outros deuses, e por isso, amado, Salomão perdeu o seu reinado. Deus tirou das mãos de Salomão o seu reinado. Qual é a tua condição hoje, amado? Como é que Deus tem te visto? Qual é o caminho que você está seguindo? É Jesus? A direção da tua vida tem sido Jesus? Você tem andado nas veredas da justiça de Jesus?
Mateus 6, 21 a 23 vai dizer que onde estiver o meu tesouro, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se os teus olhos são os olhos são a cadeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo ele será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Como é que está o teu coração hoje? Qual é a direção que você tem tomado? Deus está no controle de tudo? Deus está sendo participante de toda a tua vida, quer seja ela amorosa, profissional, de relacionamentos, tudo que você tem feito, Deus está participando? Porque se não, amado, Deus quer ser o teu caminho, Deus quer ser a tua direção, Deus quer te dar a direção certa para onde você quer ir ou possa ir. Amém? Pense nisso, amado. A direção é do Senhor. A direção sempre será do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um grande dia, em nome de Jesus.